Ontem, Zezé de Camargo fez um vídeo que certamente fez o Silvio Santos rolar no túmulo. Certamente balançou as estruturas do SBT. Vou soltar esse vídeo aqui e, antes de mais nada, quero deixar meus parabéns para o Zezé de Camargo. Ai, se pelo menos 1/3 dos artistas tivesse a coragem desse cara aqui. O Brasil certamente seria um país de primeiro mundo, cara. Vou contextualizar para vocês. O Zezé de Camargo fez esse vídeo aqui após o SBT fazer aquele programa vexatório lá com o Lula, a Janja, o Alexandre de Moraes agradecendo Lula, blá blá blá. E ele, assim como milhões de brasileiros, não gostaram nada da atitude do SBT. E por isso, certamente, o Silvio Santos tá rodando no túmulo, tá? Vamos lá, assista comigo esse vídeo. Gente, hoje é segunda-feira, domingo para segunda-feira, né? São uma hora da manhã. E eu estou aqui, todo mundo sabe que eu tenho um especial no SBT. Especial de Natal. Agora é dia 17, né? Gravado já, participação do Alexandre Pires, da Paula Fernandes, enfim. Mas eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, né? Inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tem nada contra ninguém. Eu peço que o Brasil se saia da melhor maneira possível. Torço pro povo brasileiro, porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. E nem a maioria do povo brasileiro concordou. Mas diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos pensando. Vejam bem, pessoal, o Lula, ele defende terroristas do Hamas. Ele é incapaz de criticar esses caras. Esses caras caçam judeus desde a sua essência. E o Silvio Santos é judeu. Aliás, foi judeu. E o Lula é incapaz, cara, de repudiar os atos do Hamas. Totalmente diferente do que o pai pensava. Muito diferente. E uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, pra mim não existe. Então eu só queria dizer uma coisa pra vocês. SBT custou caro pra mim, tempo, serviço, tudo. Mas se puderem, não precisam passar o meu... Nossa! Pôr no ar o meu especial. Não quero participar disso. Nossa! A maneira que vocês pensam, pra mim, não condiz com grande parte do povo brasileiro. Eu não quero decepcionar as pessoas que acham que eu penso diferente. Então, se vocês puderem fazer um favor pra mim, tire o meu especial do ar. Meu Deus! Imagine só se pelo menos, cara, 1/3 dos artistas tivesse essa coragem aqui. Ele só perdeu fazendo isso, viu? Perdeu dinheiro, perdeu visibilidade, perdeu seguidores, ele só perdeu fazendo isso. Porém, a atitude dele aqui é nobre. Ah, Tarouco, você é contra? Como assim, Tarouco? Você é contra o Lula aí no SBT? Eu sou a favor do Lula aí no SBT. Sou a favor da Janja, do Boulos, do Nicolas Ferreira. Sou a favor de ter todos os tipos de político lá. Agora, eu tenho que tomar cuidado com as minhas próximas palavras, porque nós achamos, muito esquisito, ministros do Supremo fazendo discursos políticos. Direcionados, né? Para mim, para o Zezé de Camargo e para a maioria do povo brasileiro, o ministro do Supremo deveria ter menos holofote, né? Vocês estão me entendendo, cara?
Vocês estão me entendendo? Se os caras estão caçando deputado, senador, imagina o que farão comigo aqui se eu exceder nas minhas palavras. Mas vamos lá, continuamos aí. Especial de Natal. Especial é o amor. É amor, aliás. Zezé de Camargo. Não precisa ir ao ar. Parabéns, cara. Pra mim seria Nossa. maravilhoso, porque a partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, Muito diferente. grande parte do Brasil pensa, Muito o que diferente. eu penso, pra mim, não faz sentido colocar esse especial ao ar, tá bom? Beijo pra todos, amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho e tudo, mas eu acho que vocês estão, desculpem, prostituindo. Ah! Não faço parte disso. Meu Deus, essa última frase aqui dele. Rapaz do céu, cara. Parabéns, Zezé de Camargo, cara. Parabéns mesmo, velho. Que Deus te abençoe, que te dê em dobro, que você ganhe mais seguidores. Nós temos obrigação aqui de ir no show desse cara, velho. Que coisa sensacional. E logo depois disso ficou tão feio pro SBT, tá? Porque certamente o Silvio Santos não agiria deste modo, do jeito que a filha dele aqui agiu, né, Patrícia Bravanel, que deram oportunidade pro Nicolas Ferreira falar. E o Nicolas Ferreira, educadamente, de uma forma magistral, velho, deu uma paulada com toda a educação do planeta. Mas a paulada pegou na cara. Assista o vídeo comigo. Pedro, mais uma vez, muito boa noite SBT. Antes de responder a pergunta, eu gostaria, e com muito respeito, deixar registrado aqui só alguns pontos. Primeiro, sabemos que semana passada houve aqui o evento no SBT com diversos políticos, e isso é extremamente saudável, não somente para a emissora, quanto também para a nossa democracia. Agora, a presença dos políticos, de fato, não é um problema. Muito embora me gera um incômodo de ver a presença, né, de um presidente que não condena atos de terrorismo contra judeus estar em uma emissora fundada por um judeu, que é o Silvio Santos. Mas ainda assim, a presença de políticos ela é muito importante, e essa é a busca de imparcialidade que, de fato, todas as emissoras devam buscar. Acredito que a grande questão é que há um problema, que chama-se Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes não é jornalista, nem político e muito menos imparcial. E quando ele sobe, é dado o palanque para ele, para poder fazer um discurso político e se autopromover. Eu acho que isso fere diversos princípios do SBT. E eu digo isso aqui com muito... E não é só os princípios do SBT, fere a nossa Constituição, cara. O ministro do Supremo, ele deveria ficar no Supremo Tribunal Federal julgando casos independentes, se é de esquerda, de direita, do centro, seja lá do que for. Mas nós vimos aí algumas figuras dizendo: perdeu o Mané, vencemos o bolsonarismo e muitas outras falas aí. Então vamos lá, continuamos o Nicoleiro aí. Muito respeito, porque a visão das pessoas, principalmente com relação ao protocolo de receber autoridades, ela ficou parecendo que, na verdade, não era um recebimento de autoridades, mas uma grande festa entre amigos. E, mais uma vez, digo isso aqui com muito respeito, porque o SBT não é qualquer emissora. O SBT, ela tem história, ela tem afeto do povo brasileiro, tem responsabilidade. Isso daqui não são palavras de condenação, mas um pedido de realinhamento, porque o que eu quero para o SBT é o mesmo que eu quero para o Brasil, o bem. E eu não poderia me ausentar de ser aqui a voz de sentimento de milhões de pessoas que se sentiram desrespeitadas e também, enfim, decepcionadas. E são esses milhões de brasileiros que se colocarão à disposição quando o SBT, se passar por algum tempo de perseguição ou censura, ficará ao lado de vocês. E eu peço para que considerem com muito carinho essas minhas palavras. Patrícia Bravanel, a pergunta é muito simples. O seu pai faria do modo que você fez? Certamente não. Eu tenho 47 anos de idade. Eu não tenho um A para falar do Silvio Santos. Eu não tinha um A para falar do SBT. Agora eu tenho. Porém, vocês sim devem repensar o seu posicionamento ideológico. Não façam igual a Rede Globo. Assim como o Zezé de Camargo disse, não se prostituam.
Vocês não precisam disso. Tanto é que o seu pai não levou nada para o túmulo. Levou apenas a história dele, a hombridade e o reconhecimento de toda uma nação. Então, Patrícia Bravanel, pense bem nas suas próximas ações. Pense bem, pois o seu pai nunca decepcionou o povo brasileiro. Bom, pessoal, este é o vídeo. Me ajude aí no compartilhamento. Confira a sua inscrição no nosso canal do YouTube. E já vou avisando, se eu tomar strike aqui do SBT, eu vou judicializar. Deixe o joinha para fortalecer nosso trabalho. O meu nome é Renato Taruco.